Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os 7 pecados capitais. Quem nunca ouviu falar, não é mesmo? Sobre os famosos 7 pecados capitais. Eles já foram temas de filmes famosos, livros, séries, animes e até pregações. Porém, seriam esses os pecados principais? Será que a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a vaidade são, de fato, os 7 pecados principais, os 7 pecados capitais que a Bíblia cita? Porém, antes de continuarmos, gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a se inscrever, deixar o seu comentário e o seu like nesse vídeo. E quero desde já agradecer a você que está acompanhando esse vídeo e quero te convidar a ficar nesse vídeo até o final. Quero dizer que é muito importante e gratificante ter você aqui conosco em mais um vídeo do nosso canal. Os 7 pecados capitais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se perguntou o que a Bíblia diz sobre os tais 7 pecados capitais? Você já se fez essa pergunta? Pois muitas pessoas, às vezes, elas não se perguntam sobre algumas coisas que são culturais e até usado muitas das vezes no cotidiano. Então, vamos começar primeiro ver como surgiu então essa história sobre os 7 pecados capitais, para que você tenha então uma noção maior sobre esse assunto. Os 7 pecados capitais foram criados por volta do século IV por um monge chamado Evagrio Pôntico em 345 a 399. A princípio não era 7, mas sim 8 pecados. Sim, amigo. Eram 8 pecados a princípio. Para ele, eram os principais vícios que atrapalhavam a vida espiritual. Essa lista se popularizou com o passar do tempo e também teve muitas mudanças e variou muito no decorrer da história, terminando com a lista final dos 7 pecados que nos é apresentada hoje, sendo então formalizada por Tomás de Aquino em 1225 a 1274. Então é importante nós entendermos um pouco essa história e até é interessante nós sabermos que essa lista de 7 começou com 8 pecados. Mas então, agora talvez você me pergunte, espera aí, mas esses pecados da lista dos 7 pecados capitais, eles não aparecem na Bíblia? Sim, amigo, muitos deles, como a soberba, a avareza, a inveja, a luxúria, gula e a preguiça. Esses são sim pecados listados na Bíblia e citados por ela. E esses pecados estão na Bíblia. Porém, não são os pecados principais. Jesus disse que o pior dos pecados é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado esse que não tem perdão. Em Marcos, capítulo 3, 28, você pode ler aí na sua casa um pouco melhor. Agora eu te pergunto, por que este pecado não está na lista dos 7 pecados capitais? Se esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é o pior de todos os pecados, isso não te faz pensar? Isso não te faz raciocinar e tentar entender como surgiu essa história dos 7 pecados capitais? Vê como é que é importante para nós termos uma noção mais ampla. E para nós entendemos que para Deus existem os 10 pecados capitais e os 10 pecados principais. Por exemplo, a quebra dos 10 mandamentos. Estes sim, dados pelo próprio Deus e também por Moisés. Esses 10 pecados são os piores pecados de todos. O que temos que entender é que quem determina para nós o que é e o que não é pecado é Deus e não o homem. E o que determina para nós quais são os pecados principais e capitais é a Bíblia.
e não o homem. Por que eu estou falando isso? Porque quem criou os 7 pecados capitais esqueceu-se totalmente dos pecados que envolvem a pessoa de Deus, ou que envolvem Deus pessoalmente. Como, por exemplo, um dos mandamentos diz: não fará para ti imagem de escultura, ou não falarás o nome de Deus em vão. Por isso, a lista que possui apenas pecados de homens contra homens é algo incompleto. Poderíamos até chamar de os 7 vícios ou algo parecido, mas não os 7 pecados capitais. Chamá-los assim de 7 pecados capitais é um erro, por esses motivos que acabamos de falar, por deixar pecados que são cometidos contra o próprio Deus fora dessa lista. Então veja como é importante para nós. Então essa história de 7 pecados capitais se torna um equívoco, porque ela acaba deixando de lado, de fato, os pecados que afetam o próprio Deus, e são relacionados com o próprio Deus, melhor dizendo, e colocam apenas pecados que são cometidos de homem para homem. Enfim, aprendemos então que não devemos ser guiados por criações humanas, mas sim analisar todas as coisas através da Bíblia e pelos ensinamentos de Jesus, que nos ajuda a entender melhor os mandamentos de Deus. Estes sim nos mostram os pecados que Deus considera como sendo graves. Então assim, nós temos que entender que chamar os 7 pecados capitais como sendo principais é um equívoco. Então nós devemos nos apegar à palavra de Deus, entendermos que existem pecados piores do que são citados ali nessa lista, e esses pecados nem sequer aparecem nessa lista de pecados capitais. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco, pelo menos, a história dos 7 pecados capitais e transmitir para você que é um equívoco chamá-los dessa forma, de 7 pecados capitais. Pois nós vimos que existem sim pecados que são capitais que estão fora dessa lista, como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então esse pecado deveria estar contido ali entre os pecados ditos capitais. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. O canal Entende Isto Que Lê vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.